Alô, alô, alô! Fala aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui num dia nublado, visibilidade extremamente reduzida aqui em Jacarepaguá. E por que a gente está no meio dessa névoa toda? Porque eu vou continuar a série de instruções para ajudar o Gabriel lá a evoluir no IFR convencional. E hoje a ideia é a gente juntar um pouco as coisas e ver mais uma pecinha do quebra-cabeça, que são as aproximações por ILS, Instrument Landing System, que é um instrumento de precisão, de pouso por precisão, para situações exatamente como essa. Aqui a gente está provavelmente numa categoria bem IMC, provavelmente aqui um FR categoria 1. Então a gente vai precisar do ILS categoria 1 no mínimo para pousar, porque eu devo estar com uns 500, 600 pés de teto e uns 2 km no máximo de visibilidade. Nessas condições, para a gente ter um pouso seguro, a gente precisa de um instrumento de precisão, de uma navegação por instrumentos de precisão. E as que a gente viu até agora, o VOR, que é um pouco até mais preciso do que o próprio NDB, vou deixar os dois cards aí para quem perdeu, ele não é suficiente para uma condição meteorológica como essa. Por exemplo, uma aproximação via NDB, eu preciso de ter pelo menos uns 1.500, às vezes até 2.000 pés de teto e uma visibilidade bem mais longe do que eu tenho aqui hoje. VOR é um pouco mais preciso, mas também eu vou precisar ir no mínimo de uns 600 a 1.000 pés de teto para conseguir fazer o arredondamento e pousar com segurança no procedimento VOR. Diferentemente do ILS. O ILS tem algumas categorias que vão o ILS categoria 1, que quando ele te dá aí, vai com certeza para baixo de 400 pés, 500 pés de teto, de limite operacional, até a categoria 3. Então, categoria 1, categoria 2, categoria 3, e dentro da 3 ainda tem a A, B, C, D. E na melhor delas, categoria 3, a mais alta, você praticamente pousa sem ver a pista. Você pousa com sua altitude de decisão, ou altura de decisão nesse caso, é tipo, sei lá, 20 pés. Com 20 pés, você conseguir enxergar o chão embaixo da roda, você pousa. E a gente vai simular aqui um ILS categoria 1, porque eu tô com o Baron, ele não tem certificação categoria 3, principalmente, pelo menos esse aqui que eu tenho no simulador. Esse daqui tem o básico do básico, então ele faz procedimento ILS, mas provavelmente uma categoria 1, que é mais ou menos as condições meteorológicas que a gente está aqui hoje. E aí vamos ver o que a gente vai fazer hoje no voo de hoje. A minha intenção, deixa eu ligar aqui nosso Avitab, vou pegar as cartas do Galeão, eu escolhi simular o ILS Romeo da ONU 5. Por quê? Porque ele começa a misturar algumas coisas do que a gente já viu. Então, tá aqui o ILS, a gente começa a ver a primeira carta o IAC, Instrument Approach Chart, são as cartas de aproximação. Então, vamos lá, começar a entender como funcionam as cartas. Você já deve ter ouvido falar da SID, da STAR, que são a SID é o procedimento de saída, de departure, e a STAR é a carta de Arrival. Arrival é chegada. Depois da chegada, a gente entra no procedimento de aproximação. E a hora que termina a chegada vem até provavelmente esse ponto aqui, Igdut. E esse ponto Igdut ele é conhecido como Initial Approach Fixed. Isso de aproximação inicial da minha carta. Então eu entro por aqui e você vê que ele é um IFR convencional. Por quê? Porque ele está me dando uma radial 302 do VOR de Caxias e ele está pedindo para eu fazer um arco DME de 16,8 milhas em volta do meu VOR de Caxias. Até onde? Até eu interceptar a minha radial 149 do meu localizador. E esse é o instrumento, ou um dos instrumentos do ILS. Você vê que as frequências são diferentes, mas elas são parecidas, elas estão mais ou menos na mesma zona. Os números bem baixos, de 108 até 111,
111.9 são números de localizer e glide slope. E os números acima de 112.00 geralmente são frequências de VOR ou DME. E o DME também tem aqui, no localizer também tem um DME. Então eu tenho um DME para o Caxias e um DME para o localizer. O localizer é um instrumento do ILS. Quando alguém fala, vou fazer um procedimento, vou chegar ILS, é porque provavelmente ele está setando uma frequência de localizer. E o localizer e o ILS ele funciona com, vou falar entre aspas, né, bem grosso modo, 2 canais. Ele tem o canal que te dá a orientação horizontal, muito parecido com o VOR, ele vai te mostrar o quão fora você está da radial ideal de pouso, e ele tem um canal que te dá o controle da vertical, que é o conhecido como glide slope, que ele está aqui embaixo, ó. É como se você cortasse e visse as alturas aqui, ou as altitudes nesse caso. Então, no canal vertical, ele vai controlar sua descida para você ficar na rampa de descida aqui, que é o nosso famoso glide slope, é esse desenho aqui, tem mais ou menos 3 graus, ó, ou 5,2% de queda de descida, e se você mantiver dentro desse cone, você vai chegar na altitude ideal para sua tomada de decisão, aqui é o Decision Altitude, ou Decision Height, dependendo do instrumento que você tiver lento, a sua altitude de decisão para saber se você prossegue para pouso ou não, e é aqui que define a precisão do seu procedimento de aproximação por ILS. Nesse caso aqui, ó, a decisão de altitude, ou a altitude de decisão, é de 217 pés, ou 200 pés de radioaltímetro, Radio Decision Height. Tá vendo? Ele é 200 pés de decisão de altura do terreno, o que é um número muito bom para as categorias 1. Categoria 1, então se você tiver com um teto de 300 pés, 400 pés, então sua camada de nuvem está em 300 pés, que é super baixo, 100 metros do chão. A hora que você fura a camada de nuvem, você olha para baixo, até você chegar nos 200 pés aqui, ó, na decisão de altitude, você tem que estar visual com a pista. Se você tiver visual com a pista, prossegue pouso e felicidade. Se não, você vai ter que arremeter. E é nessa altitude que essa decisão acontece. Vamos ver o que mais que a gente tem. Tem bastante aqui, são as outras categorias, tá vendo? Tem categoria 1, A, B, C, D e E, mas é geralmente para categorias 3 ou 2 para cima. Categoria 1 é tudo a mesma coisa aqui. E a única diferença é que a categoria E ela tem um pênalti aqui de 42 pés acima, que é uma categoria um pouco menos precisa. Localizer, se você estiver usando só o localizer, então você não tem o glide slope, olha como sua altitude de decisão é bem mais alta. Por quê? Porque você pode estar errado no seu glide slope, você pode estar errado muito mais para cima, muito mais para baixo, então você tem que ter um teto maior para conseguir decidir. É igual eu falei, o ELS tem 2 canais, tem o canal vertical e o horizontal. Quando você está usando só o localizer, você não está usando o glide slope, o controle de glide slope. Por isso sua aproximação é menos precisa, e isso aumenta as suas altitudes de decisão. Que mais? Transição. Altitude de transição, isso começa a fazer sentido quando você já está voando com aviões a jato que conseguem, ou turbofan, que conseguem altitudes bem maiores. Aqui é quando você muda do QNH do seu altímetro padrão para o QNH da localidade que você está. Então, todo mundo que estiver abaixo de 7.000 pés tem que usar o QNH, todo mundo que estiver acima de 7.000 pés usa o altímetro padrão, o 1013 ou 2992, se estiver falando em índices de mercúrio, em polegadas de mercúrio. Aqui em cima são informações referentes à fonia e às frequências que você tem que usar. No seu ATIS, nesse caso aqui ele oferece o Digital ATIS, que é ele vem em forma de texto no seu painel, todas as frequências de aproximação do rio, do controle de aproximação do rio, torre galeão e o ground galeão depois do pouso. Isso aqui é setorizado, depois você tem outras cartas do aeroporto que mostra se você estiver fazendo aproximação pelo sul, aproximação pelo norte, você tem torres diferentes, então você tem frequências diferentes. Na VATSIM, por exemplo, que eu voo mais, geralmente é uma frequência só quando ela está ativa. A frequência de localizer, que bate aqui embaixo, 110.15. O seu curso final do localizer, 149. Uma coisa interessante é que alguns aeroportos,
o localizer não está alinhado com a pista. Por exemplo, se você tiver um morro aqui na frente, você pode fazer todo o seu procedimento de precisão vindo numa posição um pouco mais baixa aqui. A hora que você estiver abaixo da sua altitude de decisão, você já está conseguindo ver a pista, você simplesmente encaixa na pista e pousa. Não significa que é sempre o rumo da pista, tá? 90% das vezes é o rumo da pista, mas em alguns casos bem específicos, não. Blá, 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 aqui ó, a altitude, esse daqui é o Final Approach Fix, então é a sua altitude a altitude mínima que você tem que estar, ó, ela bate aqui, ó, tá vendo, ó, 1.700 pés, até chegar no Final Approach Fix. Depois disso, você tem que estar no glide slope. Se você não estiver no glide slope aqui, é a sua primeira arremetida. E aqui para baixo, você tem a sua altitude de bloqueio, a altitude que você nunca deve passar se você não estiver no seu glide slope. Também é o MDA, Minimum Decision Altitude, acho que é. Se você não estiver no seu glide slope aqui, você não deve prosseguir, você tem que arremeter. E se você seguir se estiver no seu glide slope bonitinho, você pode chegar até a altitude de decisão para ver a pista. Se você não estiver vendo a pista aqui, você tem que arremeter também. Que mais? Aqui tem a categoria. E as informações de mínimo se você estiver usando só o localizer e não glide slope, eu já expliquei. E sempre tem nas cartas de aproximação o que fazer em caso de aproximação perdida, arremetida. Aqui nesse caso, depois que a gente decidiu arremeter, a gente sobe imediatamente para 5.000 pés. E no rumo, ó, se você mantém o rumo da pista 149 até cruzar 500 pés, depois disso você faz uma curva à esquerda, intercepta o radial 115 de Caxias até o fixo de Utkap. E depois disso a gente mantém essa radial 155 até a posição Cicer para a espera. Então, ó, ela está mostrando aqui, ó, tá vendo? Decidi arremeter, eu começo a subir. A hora que eu cruzar 500 pés aqui, eu faço minha curva para poder interceptar a radial 115 de Caxias aqui atrás. Então, é aquela radial que você está olhando para trás. E venho até Utkap e depois eu sigo nessa mesma radial Utkap até a posição de Cister. Como é que eu sei que eu tô? Porque eu tenho o meu DME 23.0 milhas de Caxias. Então, até 8 milhas até essa posição, eu tenho que estar acima de 1.300 pés e já estabilizado na radial 115 de Caxias. Depois disso, eu tenho que manter nessa radial até a distância de 23 milhas náuticas daquele VOR para iniciar a minha espera nesse fixo, em volta desse fixo. Certo? Acho que aqui a gente viu quase tudo. Tem a elevação do aeródromo. Aqui o nome do procedimento, qual aeroporto que ele pertence. E é isso aí. E isso aqui também é importante. Aqui tem as suas altitudes de segurança, Minimum Safety Altitudes. São, dependendo de onde você tiver do VOR de Caxias, nesse caso aqui, ó, se você tiver de 90 graus a 270 graus, você não pode descer de 5.000 pés. E se você estiver nessa de 90, 160, 6.300, e aqui em cima você tem que estar acima do flight level 095. Por que tão alto aqui? Porque provavelmente nessa zona aqui acontecem os procedimentos de ou decolagem ou pouso do galeão. Então tem aeronaves passando em altitudes mais baixas, por isso que tem uma altitude tão alta aqui. Se você entrar nesse setor e não tiver intenção de pouso, não tiver com algum problema, você não deve descer de 095. Certo? Então, aqui são as altitudes mínimas. Quando tem esse traço aqui embaixo, significa que você está permitido voar acima de 5.900 pés. Quando você tem o traço em cima, aqui eu não tenho nenhum caso desse, ó. Por exemplo, aqui, tá vendo? Tem um traço em cima e um embaixo. Significa que eu obrigatoriamente preciso voar exatamente a 4.000 pés. E aqui a 5.000 pés. Não posso ir nem para cima nem para baixo. É um corredor vertical que eu tenho que seguir. Se eu tiver algo desse tipo, eu posso ir para cima de 1.300 pés. Posso estar 2.000, 4.000 pés. Eu não vou estar 9.000 pés aqui, porque depois eu tenho que descer para 4. Mas eu posso ter uma janela aqui, daqui até o espaço, eu posso ir, teoricamente, com essa carta. Ok? Acho que a gente viu a carta inteira aqui. Como a gente viu a carta inteira, eu vou dar um zoom out aqui para a gente ver como é que a gente chega até esse fixo Egidut.
que ele já até me dá, ó, tá vendo? Eu sei que eu tô no Egidute quando eu tô na radial 302 de Caxias e exatamente a 16,8 milhas de DME. Eu sei que eu bloqueei o fixo Egidute. E como é que a gente chega até o fixo de Egidute? Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir a carta diária. Jacarepaguá está aqui. Egidute está mais ou menos nessa posição aqui, ó. Ela não aparece nessa carta, mas eu sei que ela está mais ou menos nessa posição. Então, o que eu vou fazer para chegar até Egidute? Aqui está meu aeroporto de Jacarepaguá. Aqui em cima eu tenho o VOR Piraí. E eu sei que se eu decolar e pegar a radial, por exemplo, Uno 70 ou Uno 65 desse VOR de Piraí, então eu decolo, venho aqui mais ou menos em direção na radial Uno 65 aqui de Piraí, eu sei que eu vou cruzar o meu arco de DME de Caxias de 16,8 milhas. Então o que eu vou fazendo? Eu vou na radial, eu vou monitorando o meu DME de Caxias. A hora que eu interceptar o arco de DME de 16,8 milhas náuticas de Caxias, eu entro no meu arco DME aqui virando à direita. E eu sei que quando eu cruzar a minha radial 309 do fixo de Caxias, eu vou estar bloqueando o Egidute. E aí eu já estou no meu procedimento de aproximação para a pista Uno 5 Romeo ILS do Galeão. Então, aí depois disso, a hora que eu bloqueei esse ponto, eu simplesmente entro na minha carta de aproximação e sigo ela. Então, eu sigo exatamente o que eu estava lá, que a gente estava vendo. Então, voltando aqui, Romeo, a primeira. Então, cruzo, faço meu arco DME até interceptar o Uno 49, o ILS 149 e venho para pouso, intercepto o glide slope e só alegria. Beleza? A respeito das minhas restrições de altitude e só alegria. Tá? Então a altitude eu vou manter 6.300 pés. Então eu decolo até eu chegar no Egidute, eu espero estar cruzando 6.300 pés. Vamos lá ver se dá certo? Então tá aqui, você já conhece o procedimento, eu vou fazer toda a inicialização, o startup da aeronave e vocês acompanham a decolagem. E aí eu vou mostrando os pontos principais da rota, porque eu vou correr o pedaço toda a navegação para focar mais no ILS, certo? Então vamos lá, volto daqui a pouquinho. Segredo aqui, ó, eu já tô com o Caxias funcionando, então eu vou mudar pro meu DME 2, vendo que eu já tô a 11,2 milhas de Caxias, eu sei que eu tenho que ir até o 16,8, e aí eu entro no meu arco DME, e aí eu vou subindo. Estabilizar em 6.300.
Aí, olha lá, gente. Tá vendo? Eu já tô quase cruzando o meu radial 302, radial de saída 302. E eu tô aqui, ó, 16.4. Vou cruzar Iguidute aqui basicamente quando os dois chegar aqui no meinho e esse aqui chegar em 16.8. Vamos ver o que vai acontecer primeiro. Olha lá, 16.8. Então agora aqui eu vou entrar na curva pro meu arco DME. E para ajudar meu arco DME, vamos voltar aqui, ó, colocar 12.3 para eu ver onde que está mais ou menos o meio. Ó, eu tenho que virar mais. Então, ó, é isso, ó, tá vendo? Então eu vou entrar um pouco mais aqui para eu reduzir até 16.8. Eu já posso virar meu e mudar o meu aqui para 1.49. Aqui eu já coloquei o ILS no Nav 2. Opa, que eu virei demais, ó. É que é para reduzir, ó, tá vendo? 16.8, então, opa, tem que virar para outro lado. 16.7, eu tenho que encaixar aqui ela na minha horizontal. 16.6. Estabilizado, ó, 6.500, descendo um pouquinho até os 6.300. Eu tenho que chegar na minha radial 349. Quando eu estiver, eu tenho que estar a 5.900 pés. Então eu já tenho que começar a reduzir aqui. Olha lá, mantendo 16.8, 16.7, tá ótimo. Olha lá meu localizer, então vamos entrar aqui no 149. Vamos que eu tô passando. Aqui, ó, já vou inverter também para poder ver o meu ILS. Tá vendo? O ILS funciona assim aqui, ó. A minha orientação horizontal é exatamente igual ao VOR, tá vendo? Agora eu tô com a minha radial da pista um pouquinho à minha direita, então eu tenho que vir para a direita para eu começar a comer essa distância. E a minha orientação vertical, que é o quão alto eu tô no glide slope, é esse segundo tracinho aqui, tá vendo aqui que fica mais bonitinho o tracinho? Esse daqui eu tenho só essas duas bandeirinhas nesse meu navegador principal, no meu HSI principal aqui. Então significa que eu tô alto. Então se eu tô alto, porque o meu caminho ideal tá para baixo. Então eu vou cortar um pouquinho de motor para começar a entrar no glide slope, ó. Tô voltando aqui na minha horizontal e ao mesmo tempo também tô descendo para entrar no meu glide slope vertical. Interceptei meu glide slope e o meu localizer. Quando eu tiver mais ou menos as 6 milhas, aí eu desço o trem de pouso e entro na minha configuração final de descida. Aqui, ó, é a distância do threshold e que é a distância do meu DME do localizer. Tá vendo? Ó, quando eu tiver a 7 do localizer, significa que eu tô a 5 da pista. Então eu já começo a descer flap no meu 6.9. Daqui a 1 milha. Aí 6.8, ó. Trem de pouso para baixo, para ele parar o barulho.
E já vou dar meu primeiro dente de flap. Ele vai cair a velocidade, ok. Vou dar uma compensada aqui. Pés, ó, lembra 230 mais ou menos é a minha altitude de decisão final. Pés. Opa, eu parei de prestar atenção aqui, olha lá quem tá lá na frente. Tá vendo as luzes? Então, ó, 300 pés, ó, as luzes da pista estão aqui na frente, ó. Cheguei, bonitinho. Aqui eu já tô visual, ó, tô no meu localizer de novo e no meu glide slope, mas aqui eu já tô visual. Então vamos para pouso visual. 200 pés, altitude de decisão, continua. Tá aqui, ó lá. Viu como é possível? Aí, mais um pouso aceitável. O Baron não gosta de mim, ele não quer me dar um butter. Aí, gente, vamos dar uma olhada lá como é que ficou? Olha lá. Então, ó, decolamos aqui de Jacarepaguá, já entrei na radial recíproca do 165. Aqui, ó, tá vendo? Peguei, aqui eu interceptei Gelut, entrei no meu arco DME, ó, esse aqui é meu arco DME, então ele parece uma reta. Porque ele parece uma reta porque eu tô bem longe do VOR, então o meu círculo aqui, ele é quase uma reta. Passei um pouquinho, voltei, ó, tá aqui eu tô bem, tá vendo, no meu arco DME. Se eu tivesse continuado, ó, meu círculo passaria aqui em cima, sairia da tela aqui. Então, a hora que eu entrei no meu localizador, pra pista 1-5, entrei dentro do meu localizador e vim descendo dentro do glide slope, bonitinho, até minha altitude de decisão, tava visual com a pista, decidi pousar, sucesso, pouso. Isso aí, espero que tenha ficado claro. Se precisar, tiver alguma dúvida ou alguma coisa que não ficou clara ou que eu fiz errado, deixa aí nos comentários. Se inscreve para vocês receberem mais informações como essa. E vejo vocês por aí, gente. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. E até a próxima.